Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. E, cara, esse boato do Boca Juniors, quando sai essa informação, Hernan traz uma informação também, vindo, obviamente, da diretoria, ninguém inventa nada, de que eles estavam, se viesse algo mesmo do Boca Juniors, não fariam força para segurar Luiz Ubeldia. Fato é, quem conhece bastidor, Fernandão, e claro, você tem esse acesso também, tá escancarado, tá nítido e tá suja a forma que eles estão tratando o Zubeldia em uma fritura interna para meio que justificar algo que pode vir a acontecer. Então, assim, eles fizeram a mesma coisa com o Hernan Crespo, eles fizeram a mesma coisa com o Ceni e fazem a mesma coisa com o Zubeldia. E até o Arnaldo dá um recado muito interessante na live dele, que é talvez o que eu mais compactuo nesse pensamento. Cara, vocês não vão fazer isso de novo sem ter uma crítica apontada para vocês. Cara, de novo, jogar nas costas de um técnico apenas, de que ele é o principal culpado, tem seus erros? Claro que ele tem seus erros, ele é um cara que tem teimosias, errou em mata-mata, mas a forma que você faz, para mim, Fernando Camargo, isso aí chama caráter. Isso é falta de caráter, é a ausência de caráter você queimar um cara de forma tão explícita na imprensa, para o seu torcedor, e aí eu acho que entra uma coisa de ego, entra uma coisa de, assim, personalidade forte, mas eu acho uma coisa baixa de ser feita. Então, fica esse recado, entre aspas, que acho que o Arnaldo Tironi e o próprio Plihal ontem publicou, deram esse recado muito bem, muito claro, e acho que é importante quem tem essa voz, quem tem essa proximidade, claro, emitir um posicionamento muito claro sobre o fato, porque não dá para você aceitar mais uma vez o mesmo processo e a mesma falta de profissionalismo, Fernandão. Gabi, a questão é a seguinte, você citou aí eras, momentos, épocas do São Paulo. O grande problema do São Paulo é que o São Paulo vive no looping. Ele vive no looping eterno, né? Da questão, muda elenco, vai se pensar no final do ano que vem vai ser muito melhor, pela questão que o São Paulo deixou de ser um time extremamente vencedor para ser um time com muitas dificuldades nos últimos anos, a ponto de, nos últimos 12 anos, ter 4 títulos, né, ganhos. E aí o que passa numa situação como essa? O número de técnicos, o número de profissionais que lá passam, sempre a mesma questão da resposta do torcedor, e se a gente for pegar a situação no mínimo, não no macro da história, a gente pega diretamente, sendo minimalista, o que manda na história? Resultado. Zubeldia não teve resultado. Mas chegou numa final chegou em 3 competições, em 2 quartas de final e está bem no campeonato. Pois é, chegou, mas foi eliminado em praticamente 10 dias das 2. No Campeonato Brasileiro ainda briga, não se sabe se o São Paulo vai ter uma vaga direta para a Libertadores ou não, que é o grande objetivo agora. E aí o que vem nessa situação? As escolhas do treinador, as situações do treinador, que principalmente nas Copas demorou para mexer, demorou para alterar. Dos 8 tempos que o São Paulo teve, contando 4 tempos contra o Botafogo nos 2 jogos e mais 2 contra o Galo, o Zubeldia mexeu bem em um dos tempos. Em um dos tempos, que foi o segundo tempo do jogo contra o Botafogo, ele fez alterações que realmente o time jogou dentro de campo. O culpado é o treinador? Também. Ele tem a sua parcela de culpa. Afinal, é ele quem escala. É ele quem tem a obrigação de extrair o melhor de cada jogador. Mas eu não coloco a culpa só nele, não. Eu coloco também culpa nos jogadores, erros individuais que aconteceram. Caleri perdeu gols que não eram para perder, Lucas perdeu gols que não eram para perder, Luciano foi infantil em lances que não era para ser, outros jogadores falharam, experientes como Rafinha, como Luiz Gustavo. Então, aí você entra de novo na questão do macro, aí você entra na questão do grupo. Palavra fritura interna, para mim, é diretamente ligado à cobrança de resultados. Se ele estivesse ganhando, se ele estivesse numa semifinal das 2 competições e o Campeonato Brasileiro encaminhado, não teria fritura interna. Obviamente, quem está lá dentro do São Paulo, e muitos dos torcedores, para não dizer quase a maioria, não gosta do que ele vem fazendo na questão das mudanças e das escolhas que ele está colocando dentro de campo. Então, essa palavra fritura interna é complicada. É um treinador que faz um trabalho de razoável para bom? Sim. Você não pode criticar pelo que ele fez até agora. O São Paulo ficou vivo até outubro nas 3 competições que ele está. Então, dá para ter uma certa análise de que ele faz um trabalho que pode ser levado em conta para o ano que vem. O problema é se os dirigentes vão querer, né, galera?
A única questão, Fernandão, é que é fogo amigo, entendeu? É gente que tá do lado dele ali e que se ele for campeão vai meio que pousar junto com o cara e que faz esse fogo amigo que, assim, para mim, cara, você pode achar o trabalho dele ruim, você pode, cara, deixar isso de forma interna, mas você passar, seja para jornalista, ou seja para o torcedor, uma imagem muito clara de desconfiança quanto ao trabalho do cara, para mim é briga de ego, porque, de novo, e aí, cara, voltando a esse tema, porque eu não acho que seja culpa de jornalista, tá? Para mim, PVC e Hernan estão corretíssimos. Eles têm as fontes deles, pegam a informação e postam. Eles estão corretos. Agora, o São Paulo cai para o Galo. Dia seguinte, manchete: a diretoria enxerga erros em trabalho de Zubeldia. Erros próprios ninguém enxerga, mas tá bom, beleza. Enxergaram erros, então, cara, nesse trabalho do Zubeldia. Cai agora para o Botafogo. Manchete, dia seguinte é o quê? Claro que saiu anteontem do PVC, que o técnico usa mal os novos jogadores que vierem. Então, que a direção enxerga que o Zubeldia não soube aproveitar os novos jogadores. E aí, quando sai a especulação do Boca Juniors, até o Hernan trouxe a informação, ele ouve lá de dentro que, caso viesse algo do Boca mesmo, a gente não faria muita força para segurar. Então, assim, é esse discurso profissional que você vai pregar com um cara que está empregado, tem o seu trabalho, tem o seu grupo. Então, até o que o Plihal escreveu ontem, para mim, eu vou, cara, na linha dele 100%. Para mim, isso é uma fritura que é baixa. Acho que o nível é de fato baixo. Acho que o nível de fato é muito aquém do que a gente espera de um clube do tamanho do São Paulo, de quem, cara, dirige um clube do tamanho do São Paulo. Então, Fernando Camargo, concordo com esse ponto. Eu acho que, de fato, ele tivesse vencido, ele tivesse, claro, nas semifinais, concordo com você. Acho que essa fritura não existiria. Mas, cara, me parece que tem gente que tá torcendo contra. Parece que é fogo amigo mesmo. Parece que se ele perdesse domingo seria bom para você usar a justificativa. Então, assim, muito me preocupa, cara, por esse discurso, a sequência do ano do São Paulo, Fernandão. E o próximo ano também. Eu tenho uma opinião, Gabi, que eu acho que às vezes eu vou falar em nome do torcedor, tá? Não do jornalista. Essa história de você idolatrar e sempre se apegar aos nomes que fizeram sucesso. Eu estou lendo aqui no chat, eu estou vendo pessoas citando 2 nomes, para não dizer outros, Milton Cruz e Muricy. Essa coisa de você o tempo todo se apegar, mas fizeram sucesso, agora eles não fazem nada. Nem sempre o que foi sucesso 10, 15, 20 anos atrás vai continuar da mesma forma. Então eu acho que passou da hora do São Paulo, em alguns momentos, de deixar de ser um clube que... Eu não vou usar a palavra que eu estava pensando, que eu acho que ela não pode ser empregada, de ser um clube menor do que efetivamente o São Paulo que é gigantesco, e pensar mais no profissionalismo, tá? Então, eu entendo que você está falando do fogo amigo, coisas lá de dentro do próprio São Paulo. Hoje a gente tem uma imprensa também que fala muito do São Paulo, ligada diretamente ao São Paulo. Nós somos por exemplo, temos aqui a nossa opinião, passamos o que a gente imagina, passamos a informação e aquilo que a gente quer explanar. O que eu quero dizer, para chegar a uma conclusão, profissionalização. Acho que daqui para frente o São Paulo deveria pensar um pouco mais à frente. Eu acho que fica muito nessa história de o tempo todo pegar esses profissionais, pegar aqueles que fizeram sucesso. Não estou dizendo que queiram sair, mas eu estou lendo aqui pessoas que falam que aqueles que foram outrora os nomes de muito sucesso, Milton Cruz e Muricy, por exemplo, não são os de hoje. E eu penso dessa forma também. Às vezes, para você pensar numa coisa como uma empresa, que o São Paulo não é, e eu acho muito difícil que seja, né, virar uma SAF, por exemplo, às vezes você tem que mudar um pouco a sua mentalidade. Ah, mas o Zuba não se dá bem com o Muricy. Ah, mas o Muricy não se dá com o Milton Cruz, não se dá bem com o Zuba. Eu não estou lá dentro. Eu não sei como é o dia a dia. Eu não sei como é a comissão técnica estrangeira convivendo com os brasileiros que ali estão, colocados pelo próprio São Paulo. Essa que é a questão. Exatamente. Então, quando a gente pega aqui uns comentários, por exemplo, e aí eu acho que é válido a gente, claro, debater um pouco com o chat quando manda mensagens respeitosas, o Bruno Elias fala que é muita espuma, né? Qual que é o problema de ter uma diretoria com ressalvas em relação ao Zubeldia? Cara, concordo com você, eles podem ter uma ressalva, podem achar o cara fraco, podem achar o cara que for, mas você ficar dando recadinho via imprensa, ficar passando para jornalista recados, para você fritar o cara na mídia, para mim, cara... Acho que para um time do tamanho do São Paulo, a gente está meio que contentando com pouco. Porque eu acho que não é postura de, assim, diretor de time profissional ou de quem comanda um time profissional você ficar usando a imprensa para ser garoto de recado. Eu não acho que seja esse o caminho. Porque aí
vira desrespeito com o cara, porque você pode achar, pô, acho que é achar o Zubeldia terrível, pode achar que ele mexe mal pra caramba, pode achar o que for, usar pra dar recadinho em imprensa, via jornal, eu não acho que seja o caminho, mas assim, você pode achar que é muito espuma e tá ok, eu entendo a sua opinião, mas pra mim, cara, acho que isso é um processo que não faz muito o meu tipo, sabe? Acho que não é um processo que eu acho profissional da parte de quem faz. Mas a gente deixa isso claro. Acho que como uma forma de recado, entre aspas, de que assim, quem tá fazendo, cara, não vai passar por cima igual foi com o Hernan Crespo, por exemplo, né? Que fizeram praticamente a mesma caveira do cara, saiu e aí ficou meio que justificado. Fazem de novo. Então, assim, ou você tem, cara, convicção, tem seu planejamento, ou você não tem. Então, eu acho que é esse caminho. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.